Malaquias, capítulo 1. A partir do verso 6. O texto de Malaquias é muito parecido com o texto de Isaías, que falamos hoje pela manhã. E esse texto é um texto que fala sobre a adoração na presença do Senhor. Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Acho que depois de uma leitura de um texto dele, não precisa falar mais nada, né, meus irmãos? Não é? Esse texto é daqueles textos que quando a gente termina de ler, diz, olha, boa noite, vamos embora, né? Mas esse texto, ele é muito mais do que um grande puxão de orelha que Deus faz sobre os sacerdotes que estavam oferecendo um animal que não era puro e bom para o Senhor. Esse texto, ele abre a porta para nós falarmos sobre uma palavra importantíssima, principalmente no século 21. A palavra excelência. Se tem algo que o diabo odeia, é a excelência. Se tem algo que o inimigo espiritual nosso não gosta, é a excelência. Todas as vezes que você ver alguma coisa bela, pura, bem feita, com esmero, saiba que Deus se agrada disso. Mas todas as vezes que você vê o remendo, o mal feito, saiba que Deus não se agrada disso, mas o inimigo ama. Em outras palavras, se você pudesse criar aí duas imagens na sua cabeça, eu proporia para você duas imagens muito simples. A primeira delas é do rio Tietê. Alguém se lembra aí da imagem do rio Tietê? O rio Tietê é um rio lindíssimo, né? É muito confortável andar ao lado do rio Tietê em São Paulo, não é verdade, meus irmãos? O aroma que vem do rio Tietê é algo inesquecível. O rio Tietê não tem nada a ver com excelência. Mas quando você pensa, por exemplo, no rio Bonito, no Mato Grosso, aí sim, você fala de pureza e excelência. Então, você pergunta qual das duas coisas que você deseja? Nadar no rio Tietê ou nadar no rio Bonito, em Mato Grosso? A resposta é
rápida e simples. Todo mundo deseja uma boa água limpa e pura para nadar. Assim também, todos os aspectos da nossa vida devem transparecer excelência. O cristão deve viver buscando a excelência na sua vida. Em todas as coisas que ele fizer, o cristão tem que dar o testemunho da excelência, porque isso agrada a Deus. E é exatamente essa crítica do profeta Malaquias aos sacerdotes, a todo o povo. Ele diz: vocês buscavam excelência nos seus relacionamentos, mas se esqueceram ao longo da sua história de buscar excelência na sua relação com Deus. E se nós queremos ter excelência nos nossos relacionamentos, a coisa primordial na nossa vida, na nossa história, é ter excelência no nosso relacionamento com Deus. A sua excelência espiritual determinará a sua excelência relacional. Vou repetir para você entender. A sua excelência espiritual determinará a sua excelência relacional. Quanto melhor for a sua relação com Deus, quanto mais pura for a sua relação com Deus, quanto mais saudável for a sua relação com Deus, mais saudável, mais pura e perfeita será a sua relação com o próximo. É uma relação clara na Bíblia. Então, deixa a Bíblia aberta aí, vamos caminhar juntos. Qual seria a proposta de excelência de Deus para nós, a partir desse texto? Versículo 6, olha aí. O versículo 6 vai dizer que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida, se queremos viver a excelência, é saber que os nossos relacionamentos devem ser pautados na honra. Na honra. Diz aí: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus está dizendo: se você quer ter excelência, chame Deus de Deus, trate Deus como Deus. Chame pai e mãe de pai e mãe, trate-os com a honra devida de pai e mãe. Chame ao seu Senhor no trabalho, do Senhor no trabalho, trate ele com a honra devida, porque ninguém gosta de ser mal tratado. Se tem algo que desagrada as pessoas nos seus relacionamentos, que cria barreira nos relacionamentos, é quando alguém perde a noção da honra. É quando alguém trata aquele que é maior ou superior a ele, naquela função, naquela posição que o Senhor o colocou. Quando alguém destrata assim, ele perde a excelência. Vá nos quartéis, vá na marinha, no exército, na aeronáutica. Veja o tratamento entre os soldados. Pergunte se um soldado de patente menor trata um outro de patente maior com desonra. Veja o que está. Busca o resultado. Você vai saber que se existe ordem em um determinado lugar, é porque existe honra e excelência para aqueles que ocupam determinados cargos. Um país desorganizado é um país que não tem mais honra nos seus relacionamentos. Na ordem, perdeu-se a ordem. Versículo 6 diz: você quer excelência na vida espiritual? Chame Deus como Deus. Trate Deus como Deus. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele fala, nós obedecemos. Não se deve questionar a orientação de Deus. A orientação é de Deus. A palavra é de Deus. A casa é de Deus. Quando nós entramos para servir a Deus na casa de Deus, se nós temos honra a Deus e sabemos quem é Deus, como é que nós tratamos a casa de Deus? Com excelência. Não com desprezo, não com descaso. Então o versículo 6 diz: se eu quero excelência na minha vida, tenho que aprender a honrar os meus relacionamentos. Tenho que buscar esta santa educação dos relacionamentos. Segunda coisa, versículo 7. Dê uma olhada aí. Se nós queremos viver a excelência na nossa vida, diz o versículo 7, que nós precisamos descobrir a importância das coisas. Quando você ganha um objeto, e esse objeto custa muito caro, alguém te deu um objeto caríssimo. Você ganhou uma caneta cara, ou uma joia para as mulheres aqui, um relógio para os homens, alguma coisa que é realmente valioso. O que é que você faz? Você deixa jogado em qualquer canto da casa? Não. Você pega aquele objeto, que é um objeto caro, escolhe um lugar na casa especial e guarda aquilo ali.
você sabe exatamente onde aquela coisa está. Porque aquilo ali é um objeto precioso para você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a nossa casa lá em Anápolis foi assaltada. E nós entramos em casa e a casa estava uma bagunça. Porque, como eu disse, né, o inimigo não é organizado. Ele gosta do desleixo. Nunca vi um assaltante deixar uma casa depois de assaltada arrumadinha. Já viram? Vou dobrar essa camisa aqui, né? Não, e joga tudo no chão, bagunça tudo. E quando nós entramos na casa, qual foi a primeira coisa que nós procuramos? Cada um procurou aquilo que lhe era mais importante. Fomos direto, cada um no seu lugar. Eu fui atrás dos meus carrinhos, e meu pai atrás da coleção dele de armas. Naquela época podia ter coleção de armas. O ladrão foi em cima, levou todas, não sobrou nenhuma, né? Então, nós vamos e guardamos as coisas, os objetos que são importantes para nós com cuidado. Excelência, diz o versículo 7, é saber a importância das coisas. Olha o que diz o versículo 7 aí. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A importância das coisas é a mesa do Senhor, então ela tem que ser tratada com excelência. Se nós vamos receber uma pessoa importante na nossa casa, a nossa mesa do café da manhã, a nossa mesa do almoço, a nossa mesa do jantar, ela recebe os melhores talheres, ela recebe os melhores pratos, os melhores guardanapos, porque são pessoas importantes, nós sabemos a importância das coisas. Então a busca da excelência, ela se manifesta nos pequenos detalhes, nos pequenos detalhes. Eu me lembro, uns anos atrás, eu entrei num hotel, e tinha um cartãozinho em cima, que depois até nós trouxemos para servir em algumas coisas da igreja, mas tinha um cartãozinho em cima assim do travesseiro. Sorria, você está sendo paparicado. Eu achei aquilo fantástico. Achei aquilo fantástico. São pequenos detalhes. O hotel era fantástico, excelente, bonito, confortável. Mas sabe o que ficou na memória? Esse pequeno detalhe de excelência. Esse pequeno detalhe. Ontem nós tivemos um jantar maravilhoso. Sabe o que me chamou a atenção no jantar? Duas coisas. Em cima das mesas tinha o nome de cada um e atrás do pequeno cartão, o ícone, Edifício 64. Achei aquilo, a tribo que organizou, de uma excelência maravilhosa. E a segunda coisa que me trouxe muita alegria no coração ontem, no nosso jantar aqui da igreja, foi que Deus nos deu os melhores garçons e garçonetes da história. Isso, para mim, foi o símbolo maior da excelência. Quem estava lá sabe. Nós fomos servidos pelos nossos irmãos da igreja. Não tem coisa melhor do que ver a excelência. Nós sabemos a importância do lugar. Nós sabemos a importância do evento. Quem melhor do que nós mesmos para servirmos com excelência? Isso é um princípio. Diz o versículo 7 que aquele povo havia perdido a noção e a importância do lugar, da mesa do Senhor, por isso não estavam mais vivendo a excelência. Versículo 8, quando nós sabemos o que é excelência, se queremos viver e buscar essa excelência, diz o versículo 8 que nós precisamos aprender a oferecer o melhor para nós. Então, versículo 6, primeiro passo para a excelência, honra. Segundo passo para a excelência, determinar a importância do lugar. Terceiro passo na busca da excelência, oferecer o melhor para Deus. Diz o versículo 8, quando vocês recebem um governador na casa de vocês, diz o versículo 8, vocês oferecem o melhor novilho, mas quando é para trazer para mim, trazem o pior. Quem vocês acham que é mais importante? Quem vocês acham que é mais importante? O profeta diz, o governador ou Deus? Nós temos que estabelecer prioridades se nós queremos buscar a excelência. A agenda nossa tem que buscar essa prioridade todos os dias. E a nossa prioridade número 1 todos os dias é entrar na presença do Senhor e oferecer o melhor para Deus. Porque a partir desse padrão de excelência, tudo que você fizer durante o dia será reflexo dessa sua relação com Deus. Se você oferece o melhor para o Senhor, o melhor do seu tempo, o melhor de tudo que você tem, você começa a estabelecer nos seus relacionamentos também essa dignidade de honra da excelência. Versículo 8, o Senhor estabelece padrões de honra. Diz, o governador é menor que eu. Dizem que um grande pregador americano
foi chamado há uns anos atrás para concorrer à presidência dos Estados Unidos e ele tinha chance para ganhar. E sabe o que esse grande pregador americano, pastor americano, respondeu? Para a liderança do partido que foi lá convidá-lo para ser candidato à presidência dos Estados Unidos da América, ele disse: eu sou ministro da palavra de Deus, eu não posso deixar um ministério maior por um cargo menor. Eu não aceito concorrer à presidência dos Estados Unidos, é um cargo menor. Esse homem soube estabelecer, de fato, prioridades e buscar a excelência no seu relacionamento. Algumas pessoas falam assim: eu vou à igreja, se eu tiver vontade eu vou na igreja, se eu estiver disposto eu vou à igreja. Igreja é prioritário. Podem pular dessa altura aqueles que são muito liberais. Igreja continua sendo o lugar onde o Espírito Santo de Deus ministra de maneira especial quando o povo dele está reunido. Versículo 9. Se nós queremos excelência na nossa vida, nós devemos saber honrar, devemos buscar a importância dos lugares onde estamos e no que estamos fazendo, devemos oferecer para Deus o melhor. Mas diz o versículo 9, que nós devemos ter vida piedosa. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Excelência por excelência, sem a graça de Deus, não alcança em momento algum o padrão divino que Deus deseja de nós. Você pode ir numa livraria, buscar dezenas de centenas de livros. Você pode comprar milhares de livros sobre administração de empresa. Você pode buscar milhares de livros de autoajuda. Você pode ler todos eles. Eu quero te dizer uma coisa: todos eles não chegam aos pés desse livrinho de capa preta que está na sua mão. Eles não chegam aos pés desse livrinho de capa preta que está na sua mão. Não existe melhor livro, do que a palavra de Deus para qualquer área da sua vida. Você quer melhorar a sua saúde física? Procura na palavra de Deus a instrução. Você vai conhecer, você vai encontrar. Você quer melhorar a sua saúde emocional? Procura na palavra de Deus. Princípios de administração de empresas? Procure na palavra de Deus. Tem se escrito uma série de teses de administração de empresas em cima, sabe de quem? Do exemplo de Neemias como administrador. Já atendi várias pessoas do mundo acadêmico aqui no meu gabinete, querendo saber mais sobre Neemias, que comecei a fazer uma tese sobre administração. Aonde eles chegaram? A fonte santa, sagrada, a palavra de Deus. Pastor, então eu não posso ler livro de administração? Pode e deve. Não posso ler um bom livro de autoajuda? Pode e deve. Ninguém está dizendo para você não ser culto. Pelo amor de Deus, excelência. Mas lembre-se que, em primeiro lugar, a nossa norma, regra de fé e prática emana da palavra de Deus. Então, se quero ter excelência na minha vida, entra com súplicas buscando a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus nós não vamos alcançar excelência. Sem a graça de Deus nós vamos fazer opções erradas. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Sem a graça de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Se eu quero ter excelência, tenho que suplicar, tenho que orar, tenho que pedir, tenho que invocar, tenho que colocar minha vida na presença do Senhor, falando: Senhor, eu não quero ser um adorador comum. Não. Eu não quero ser uma pessoa que cuida da minha casa como qualquer outro. Não. Eu quero que as pessoas, ao entrarem na minha casa, possam perguntar assim: que excelência de casa é essa? Quem é que cuida dessa casa? Quem é que cuida dessa família? Quem é que é essa referência para os amigos? Por que você é assim, com esse padrão tão alto de excelência? E você possa responder: porque com súplicas busquei servir ao Senhor, debaixo da graça dEle, com excelência. Diz mais, o versículo 10. O versículo 10 é muito interessante, porque o Senhor inspira o profeta para que se criasse uma agência reguladora. A agência reguladora do versículo 10 está aí. Ele diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. O Senhor diz: como seria bom se nós tivéssemos alguém para analisar o padrão de qualidade da adoração, e que pudesse olhar para você, chegando com essa sua oferta quebrada para o Senhor, e falar assim: aqui não,
essa oferta desse jeito você não vai trazer na presença do Senhor. Pode voltar. Ah, não, mas eu trouxe aqui, a minha oferta ao Senhor, ela está um pouco estragadinha. Não, não me venha com essas coisas estragadas, não. Pode ir embora, vá lá, porque você tem condição de trazer algo melhor para o Senhor, e traga algo melhor para o Senhor. Uma experiência muito interessante que nós tivemos foi um ano atrás, quando experimentamos com muita tristeza no Rio de Janeiro as enchentes na região serrana. As igrejas se mobilizaram, nós enviamos os donativos, e também, um ano antes, para Angra dos Reis. Recebemos a declaração de gratidão das autoridades dos municípios, dizendo: as melhores roupas, os melhores calçados, vieram de vocês. Nós queremos agradecer. E isso encheu o nosso coração de alegria. Porque quando o povo de Deus se mobilizou para ajudar, não ajudou com o resto, ajudou com a excelência. E o nome de Deus foi glorificado. E o nome de Deus foi glorificado. É muito gostoso você ver o povo de Deus chegando na presença do Senhor, trazendo ofertas que são de qualidade para a obra do Senhor. Deus se agrada disso. E Ele diz: tomara tivesse um agente regulador naquela época para dizer: não me venha com essa oferta desse jeito, porque o Senhor não vai aceitar esta oferta. Se nós queremos ter excelência, nós precisamos ter um padrão regulador nosso, a partir da análise da palavra, que não haja a necessidade no nosso meio de uma outra pessoa regular a qualidade da nossa adoração. Misericórdia. Que o Senhor, por sua imensa graça, nos dê sabedoria para que nós mesmos possamos regular a qualidade da nossa oferta, da nossa adoração, da nossa excelência, em todas as áreas da nossa vida, para que Deus seja honrado, louvado, engrandecido em tudo o que fizermos. Versículo 13. Se nós queremos ter excelência, diz o versículo 13, nós precisamos vencer uma coisa que está aí no versículo 13. Qual é? O que vocês acham? Gente, parece que vocês estão cansados. O que diz aí no versículo 13? O que nós precisamos vencer? Está quase lá, né? Eu estou achando a canseira ainda muita canseira. Se nós queremos ter excelência na nossa vida, nós temos que ter disposição. Disposição. A Bíblia diz que quem ama o sono, o que acontece com ele? Empobrece. Levanta. E vai ter com a formiga preguiçoso. Nós precisamos vencer a canseira. Se tem uma palavra que eu tenho ouvido muito ao longo desses 20 anos de pastorado, o tempo está passando. Pastor, como eu estou? Cansado. Eu estou cansado. Mas eu não estou cansado. Pastor, e aí, tudo bem? Não, estou cansado. Você encontra uma pessoa, e aí, tudo bem? Não, estou cansado. Aí você... Chega outra pessoa e fala: já sei, né? E aí, tudo bem? Não, estou cansado. Está todo mundo cansado. Nós somos o povo do controle remoto. Vocês não têm saudade da televisão Telefunken, que tinha que levantar, girar, sentar e esperar a luzinha. As meninas do primeiro banco não têm a menor ideia do que eu estou falando. Não é? Não. Hoje nós somos a geração do botão. Tudo nosso é eletrônico. Há quanto tempo você não roda a manivela para fechar o vidro do seu carro? 90% dos carros, quem sabe até mais, aperta-se um botão, o vidro... E aí você chega, bate no vidro, a pessoa aperta o botão, desce. Tudo bem? Não, estou cansado. Cansado de quê? De apertar o botão? De subir, descer o vidrinho? Ou do controle remoto? Se nós queremos ter excelência, temos que vencer essa barreira do cansaço. Parece que alguém foi e jogou no ar um vírus do tô cansado, sabe? Vírus do tô cansado. E isso entrou nas narinas da população, e a população está sempre cansada, sempre cansada, sempre cansada. Não, o povo de Deus não vive cansado, não. O povo de Deus tem que ir contra essa história do tô cansado. Nós temos que nos dispor, colocar à frente, agradecer a Deus pela saúde que temos, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque um novo dia se levanta, muito obrigado que amanhã é segunda-feira,
Louvado seja Deus, que amanhã é segunda-feira. Obrigado, Senhor, que eu estou com a minha agenda lotada, eu não sou um inútil. Obrigado que o Senhor me deu saúde. E obrigado porque eu vou amanhã trabalhar e conquistar o pão de cada dia. Louvado seja o teu nome. Eu tenho muitas coisas para fazer, não sou inútil. Até aqueles que já estão aposentados, já estão com a carteira carimbada com a nova atividade profissional, que se chama, quem se lembra? Já que você está aposentado, faça isso, né? Vá ao banco para mim, arruma o carro para mim, e aí o que aposentou agora vive o jaque, né? Já que está aposentado, faça isso, faça aquilo outro. Graças a Deus por isso. Aí diz o versículo 3, o Senhor está criticando o povo, dizendo assim, todas as vezes que vocês entram na minha presença, vocês falam, que canseira, não vou lá levar a oferta para o Senhor, que canseira, estou sempre cansado. Levanta-te e anda. O Senhor andou quilômetros e quilômetros a pé, de sandalinha, a pedrinha entrava dentro da sandália, no meio do deserto, para levar o evangelho para tudo quanto foi lugar. Os apóstolos, os profetas, andavam, pregavam o evangelho para todos os lugares, homens e mulheres, carregavam água por quilômetros e quilômetros, para chegar na sua casa, para que a sua família tivesse água de beber. Hoje nós temos o prazer de termos filtros em casa. Imagina você congelar uma Maria, uma Isabel, uma Sara, lá na Bíblia, e descongelar no século 21. Elas iam ficar encantadas, iam falar, mas isso é que é vida. Isso é que é vida. É tão fácil ter água. Mas não, somos uma geração do século 21 repleta da canseira. Se queremos ter excelência, temos que ter disposição. Temos que levantar a face, entrar na presença do Senhor, pedir a graça de Deus, renova as minhas energias. Senhor, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Eu não vou viver reclamando sobre essa canseira. Tem ânimo, levanta-te e anda. Serve ao Senhor assim. Versículo 14. Se nós queremos ter excelência, nós precisamos oferecer aquilo que nós temos de melhor. Pois maldito seja o enganador, diz o verso 14, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Meu nome é terrível entre as nações. Se nós queremos ter excelência, nós não podemos ser enganadores. Pior coisa que tem é um enganador. Pior coisa que tem é você chegar num profissional que te engana. Você chama o profissional para resolver uma coisa e ele te engana. Quando você descobre que você foi enganado, o que você faz? Nunca mais chama aquele profissional. Você vai atrás de outro. Só existe desemprego para profissional que não é competente. Porque profissional que é competente, ele tem sempre proposta de emprego. Uma vez eu estava numa reunião com vários pastores. E um se levantou e disse assim, pastor, tem muitos pastores que estão sem campo. E eu dei essa resposta, e eles amaram. Eu disse, para o pastor que se esmera no trabalho, com fidelidade ao Senhor, nunca vai faltar campo. Nunca. E se ele chegar numa cidade que não tem igreja, ele abre uma. Ele planta uma, porque o Senhor é com ele. Não aceito que pessoas que servem ao Senhor saiam pelos cantos dizendo, não há trabalho, não tem condição e tal, na obra do Senhor. Não estou falando da condição profissional, porque países podem enfrentar grandes dificuldades. Na obra do Senhor. Agora, na sua vida profissional, trazendo para o seu ambiente profissional, suplicando e orando, entrando na presença do Senhor, você pode passar por muitas dificuldades, mas nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa. Porque eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Não é que você não vai passar por aflições e momentos difíceis, porque a Bíblia diz que esses momentos vão acontecer na nossa vida, mas nunca vai faltar o pão sobre a mesa. Então a palavra do Senhor diz que nós precisamos oferecer aquilo que sabemos, diz o versículo 14, não sermos enganadores. Não sermos enganadores, não sermos desanimados. Daí, meus irmãos, nós colocamos aqui 7 pontos da excelência, segundo Malaquias, para que o Senhor se agrade da nossa vida como oferta suave a Ele. Eu quero rememorá-los para você. Primeiro, honre. Honre. Segundo,
saiba a importância dos lugares. Terceiro, ofereça o melhor para Deus. Quarto, faça súplicas, tenha uma vida piedosa na presença do Senhor. Quinto, feche as portas para aquilo que não é excelente para Deus. Estabeleça um alto padrão de qualidade, padrão Gávea de qualidade. Sexto, tenha ânimo. E quando eu falar ânimo, não estou falando para você falar ânimo. Tenha ânimo. Fala para a pessoa do seu lado aí, tenha ânimo. Não, ficou muito fraco. Eu vi gente falando assim para o outro, assim, ó, tem ânimo. Oh, anima aí. Não é? Pessoal da galeria, tenha ânimo. Isso, aí gostei. Tem que apontar e falar, nem ânimo, rapaz. Nós queremos esse padrão de excelência. Em último lugar, não seja um enganador. Seja uma pessoa que chame o mal de mal, o bem de bem, o amargo de amargo, o doce de doce, como vimos hoje pela manhã. Viva na excelência, na busca da excelência, ofereça o que você tem de melhor. E Deus vai honrar a sua vida. Porque você vai experimentar uma coisa maravilhosa, que são os frutos da excelência. Quem busca a excelência, colhe os frutos da excelência. E não tem coisa melhor que você colocar a cabeça no travesseiro dizendo assim, hoje eu ofereci algo excelente para Deus. Hoje eu fui uma dona de casa excelente, uma mãe excelente, uma amiga excelente, uma irmã excelente. Hoje eu fui uma pessoa que serviu a Deus com excelência. Deus será honrado e você viverá muito feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, traz ânimo e disposição aos nossos corações e afasta dos nossos lábios a palavra de desânimo e de cansaço. Revigora as nossas energias, derrama a sua graça, inunda o nosso coração de paz, amor, esperança, fé e a certeza de que o Senhor nos chamou para vivermos algo muito maior e melhor do que podemos imaginar. Faz, ó Deus, com que cada irmão e irmã aqui nessa noite seja um exemplo, um padrão de excelência, para a honra e glória do Teu próprio nome. Para que as pessoas ao nosso redor, quando perguntarem por que dessa excelência, possamos dizer, para servir ao Senhor. E que tudo o que falarmos, fizermos e oferecermos, seja super excelente na Tua presença. E assim o Senhor seja glorificado. Capacita-nos assim nessa obra, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.